Olá, meus queridos, graça e paz. Espero que você esteja bem em nome de Jesus. Nós estamos aqui gravando esse videozinho para compartilhar o estudo que nós teremos nos pequenos grupos nessa semana. E eu convido você a acompanhar, a refletir sobre o que vai ser falado nesse dia, para que você possa ter o melhor e o máximo proveito na próxima quinta-feira, junto com o teu pequeno grupo. Que Deus nos conduza, né? Como você sabe, nós estamos estudando A Busca da Santidade, esse livro que vai nortear a gente nas próximas 16 semanas e que verdadeiramente seja um desejo do nosso coração trilharmos este caminho extraordinário que o Senhor tem para nós. Semana passada nós falamos que sim, a santidade é para você, é para mim, Deus tem isso para nós, né? Nós falamos um pouquinho sobre aquelas questões que nos impedem, né, de alguma maneira, de trilhar este caminho, né? E a gente precisa vencer todo tipo de desculpa, né, que a gente possa colocar nesse meio de caminho para que a gente alcance de fato o que Deus tem para nós. E hoje eu quero meditar com você no segundo capítulo, né? Nós vamos hoje estudar sobre a busca da santidade e nós vamos falar hoje sobre a santidade de Deus, tá? Esse é o segundo capítulo do livro, né? A busca da santidade. E nós precisamos entender que nós só avançaremos numa vida de santidade quando nós entendemos que o Deus que nós nos relacionamos é um Deus santo, 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 santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz para nós assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus é clara para nós, dizendo que assim como o Senhor nosso Deus é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa conduta, em tudo o que nós fizermos. A santidade é para nós e a santidade ela é uma realidade para todo aquele que nasceu de novo, porque o Senhor nosso Deus é um Deus santo. E eu quero hoje entrar com você de uma maneira bem resumida para que você possa saber o que será tratado nesse próximo pequeno grupo e que você chegue ali com o coração pronto, fervendo, para partilhar o que Deus tem falado ao seu coração. Primeira questão, queridos, é que o chamado de Deus para uma vida santa, ele é um chamado para todos, sem exceção. O chamado de Deus para uma vida santa não é para o pastor Márcio, não é para o pastor Léo, não é para a liderança. O chamado de Deus para uma vida santa é um chamado para todos, todos, sem nenhum tipo de exceção. Porque a santidade que o Senhor espera de mim, de você, não é uma santidade, queridos, que nós chamamos de santidade cultural, né? E a santidade cultural nada mais é do que essa ideia de que nós podemos ser mais ou menos santo de acordo com o meio que nós estamos, de acordo com o padrão moral, né, do meio que nós fazemos parte. Então, o que Deus nos chama a viver é uma vida santa, mas não essa santidade cultural, que é o impacto, né, do meio que você vive, mas sim o padrão que ele nos propõe é o padrão dele próprio, né? A referência, o balizamento dessa santidade é o próprio Deus. Por isso esse capítulo e hoje nós estamos falando sobre a santidade de Deus e o como isso afeta as nossas vidas diretamente. Nós não temos como avançar na vida de santidade se nós não compreendemos a santidade do nosso Deus. E a pergunta que fica é: por que a gente precisa ter Ele como padrão de santidade, né? Por que precisa ser o Senhor o padrão da nossa santidade e não uma santidade cultural, uma santidade de um meio em que a gente está inserido? Simples, querido, simples. Primeiro, porque
santidade, ela define Deus. Santidade é um dos atributos de Deus, né? E este atributo é um atributo tão preponderante na definição de quem Deus é, que chega a trazer a ideia, né, de santidade como uma parte essencial da natureza de Deus. Né? O salmista diz lá no Salmo 18, verso 30, que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Tiago vai dizer que não há nele sombra de dúvida, não há nele variação de pensamento, absolutamente. Portanto, quando nós afirmamos que Deus é santo, nós estamos dizendo daquele que não varia, que não é santo num dia e no outro dia deixa de ser. Nós estamos afirmando daquele que não tem variação de pensamento, não há sombra de dúvida, como nós acabamos de ler, daquele que é perfeito em todos os seus caminhos, tá? E ele não é um Deus instável como eu e você muitas vezes somos. Deus não é indeciso. Deus não é aquele ser que sofre influência de qualquer pessoa que seja. Ele não se deixa influenciar, né? Ninguém convenceu a mente do Senhor, ninguém foi conselheiro dele. Então, quando a gente diz que Deus é santo, quando falamos da santidade de Deus, nós estamos falando de uma santidade que talvez para muitos seja algo completamente desconhecido. Nós não estamos falando de um padrão cultural, moral, que é estabelecido dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma região, né, padrões éticos e morais. Nós estamos falando de um padrão elevadíssimo, que é o padrão do Senhor nosso Deus. Porque a santidade dele é perfeita, a santidade dele é completamente imune ao mal e, portanto, ela é o padrão de santidade para mim e para você, para todos nós. Né? 1 João 1, versículo 5, a palavra de Deus afirma que ele é luz e nele não há treva alguma. Ele é luz. E quando fala de luz, está falando justamente da essência de Deus, da verdade, da justiça, da santidade, de tudo que é correto. Nele não há treva, não há variação de pensamento, não há possibilidade de ele estar errado, se enganar, em hipótese nenhuma. A santidade de Deus, queridos, nos fala acerca daquele que é absolutamente livre de qualquer mal moral, bem como sobre a essência da pureza moral. Nós só entendemos o que é uma essência moral quando nós compreendemos quem Deus é. E é isso que nós estamos afirmando. A santidade de Deus, ela diz para mim e para você, né, sobre essa essência de uma pureza moral, mas ela fala também sobre alguém que é absolutamente livre de qualquer tipo de mal moral. A santidade absoluta de Deus é o que nos traz conforto, é o que nos traz segurança, é o que nos traz a convicção de que nós podemos descansar na fidelidade, na justiça, na santidade dele e ter ele como um parâmetro e um padrão para as nossas vidas. É importante a gente destacar que desde o princípio, desde o Éden, Satanás ele tenta o tempo todo descredibilizar, descaracterizar, colocar em xeque aquele que é santo, 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 né? Como está aqui para a gente, desde o Éden, Satanás ele tem tentado trazer dúvida ao coração do homem sobre a justiça de Deus, desde o princípio. Foi exatamente isso que Satanás fez ali com Eva naquela ocasião. Quando nós lembramos, né, do diálogo da serpente com Eva, de alguma maneira o que ela está o que Satanás está tentando trazer ao coração dela é justamente a ideia de que Deus é injusto. É como se a serpente estivesse dizendo para Eva, olha, Deus está sendo injusto com você. Né? Ele não quer que você seja como ele. Por isso ele não quer que você seja conhecedor do bem e do mal. E nós bem sabemos que não tem absolutamente nada de verdade na afirmação daquele que é chamado do pai da mentira.
Quando você, quando desconhecemos o que verdadeiramente significa a santidade de Deus, queridos, nós podemos cair numa armadilha de acreditar nas mentiras diabólicas e satânicas, principalmente quando nós passamos por momentos adversos na nossa vida. São nesses momentos que normalmente Satanás sopra suas mentiras para que a gente duvide da fidelidade, da santidade, da justiça de Deus, para que a gente questione de fato se o Senhor é santo, justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Mas quando eu e você, povo do Senhor, conhecemos o Deus Santo e conhecemos a santidade de Deus, a gente pode afirmar como o salmista fez, quando no Salmo 111 ele disse assim: todas as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Louvado é o nome de Jesus. Quando nós conhecemos o Deus Santo e quando nós conhecemos a santidade de Deus, nós descansamos e afirmamos o que o salmista falou para a gente. Quando, por alguma razão, eu e você duvidamos da bondade, da justiça de Deus, nós estamos negando o seu caráter santo, né? E isso é algo extremamente diabólico e que nós precisamos vigiar o nosso coração em todo o tempo para que jamais venhamos a acreditar nas mentiras que Satanás coloca. Há um autor, Stephen Charnock, ele era um pastor puritano inglês lá no século XVII, e ele tem uma frase muito forte que diz o seguinte: é menos injurioso para Deus a negação do seu ser do que a negação da pureza do mesmo. Um afirma que ele não existe como Deus. O outro apresenta um Deus deformado, desagradável e detestável. Aquele que diz que Deus não é santo diz algo muito pior do que aquele que afirma que não há Deus. Queridos, é forte essa afirmação. Forte, muito forte, porque nós vivemos em meio, né, cristão, evangélico, e que nós temos visto muitas pessoas negar, de alguma maneira, sobre a santidade absoluta de Deus e todos os desdobramentos dessa santidade, né? E como nós ouvimos, Charnock, ele vai dizer que é pior você negar a santidade de Deus do que até mesmo a existência do mesmo. Isso traz para a gente algo a refletir e pensarmos. Você certamente já ouviu muito nós falarmos na igreja sobre Tozer, A.W. Tozer, um grande pastor, um grande líder, né, que marcou a igreja no século passado. E Tozer disse, certa feita, inclusive um dos seus livros, O Conhecimento do Santo, ele diz: olha, nada é mais importante do que o conhecimento do Santo, do que o conhecimento de Deus. Nada define a mim e a você. Nada é mais importante na minha e na tua vida do que o quanto nós conhecemos daquele que é santo, santo, santo. Quando eu e você conhecemos de fato quem Deus é, nós somos levados à semelhança dos 24 anciãos, nos prostrarmos e adorarmos, lançarmos as nossas coroas em direção a Ele, rendidos em total contrição e adoração. Quando nós conhecemos o Santo verdadeiramente, como os serafins de Isaías 6, nós tampamos os nossos rostos, nós nos humilhamos diante daquele que é santo, santo, santo. Que isso norteie o meu, o teu coração sempre em nome de Jesus Cristo, né? No início, né, dessa reflexão, nós falamos que a santidade ela é um atributo de Deus, né? E ela é parte da essência do ser de Deus. Deus é santo,
né? A sua essência, sua natureza é uma natureza santa. Sua santidade, ela está impressa em todos os seus atributos. A santidade, queridos, ela é a perfeição dos atributos de Deus, né? Então, tudo que Deus é, todos os outros atributos, têm a impressão, a marca da santidade, né? O poder dele é um poder santo. A misericórdia dele é uma misericórdia santa. A sabedoria dele é uma sabedoria santa. A justiça é uma justiça santa. A ira de Deus, ela é uma ira santa. Absolutamente tudo que Deus é, todos os seus atributos, estão impressos por aquilo que é a essência de Deus, a sua santidade, querido. E aquele que é santo, aquele que é justo em todos os seus caminhos, ele se volta, se dirige a mim e a você e diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Querido, é pesado para a gente pensar, né, que este Deus que é santo nessa magnitude usa Ele mesmo como padrão de santidade para mim e para você. Ele se coloca como referência, e não é uma referência hipotética, né, distante. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E a referência de santidade não é outra senão o próprio Senhor. É um padrão, sim, elevadíssimo, até mesmo inatingível, se não a ação do Espírito Santo em nós. Mas, querido, é importante que você, todos nós compreendamos o que Deus espera de nós, uma vez que, como diz o apóstolo Pedro, seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, para uma vida cheia do Espírito Santo. Portanto, a santidade de Deus, ela não deixa lugar para falhas leves, fraquezas no nosso caráter pessoal, nada disso. Deus não compactua com o pecado. Deus não tolera, né, nenhum tipo de fraqueza moral, nenhum tipo de debilidade. Não, veja bem, porque a essência dele é a santidade. E ele tem ele próprio como um padrão e referência de santidade para mim e para você, querido. Muitas vezes, queridos, nós não avançamos na nossa jornada de santidade por sermos coniventes, né, com certas desobediências, falhas que nós julgamos leves, né, desvios de caráter, às vezes pequenos, né, a gente acaba tendo aqueles pecadinhos que nós tratamos como de estimação e somos coniventes, né, no não avanço da nossa vida de santidade. Deus não nos chamou, amados, para vivermos um padrão de santidade que sobrepuja o do mundo. Deus não nos chamou para vivermos uma vida santa comparada às pessoas que não o conhecem. Deus nos chamou para viver um padrão de santidade que é o padrão do próprio Deus. Ele nos chamou a viver com o seu padrão e isso vai exigir de mim e de você, vai exigir de nós obediência em toda a jornada. Toda a jornada vai exigir de mim e de você obediência. Porque obediência parcial, amados, pode até parecer melhor do que nada, né? Você pode pensar, não, meu filho obedeceu parcialmente, é melhor do que nada. Mas a grande verdade é que obediência parcial nada mais é do que desobediência. Não existe obediência parcial, né? Se você lembrar do texto de 1 Samuel, a palavra de Deus vai nos contar sobre aquele grande erro de Saul. E ali, né, na primeira grande batalha, ele perdeu o trono. Ali, naquele momento, né, Saul ia enfrentar os filisteus. Deus deu uma ordem clara e expressa para ele, que era para ele aguardar 7 dias, esperar Samuel, né, chegar para que ele oferecesse ali o holocausto e para que ele pedisse favor e bênção do Senhor naquela missão, naquela incursão que Saul e Israel de fato teria, né? Mas a gente sabe
o que aconteceu. Saul, ele aguardou os 7 dias, mas quando ele viu que Samuel demorava, não vinha, começou a ficar preocupado com a dispersão dos seus homens, e aí então ele decide agir, e ele mesmo vai e oferece holocausto. E a resposta do Senhor à desobediência, ou a obediência parcial de Saul, foi a seguinte: 1 Samuel 13 registra isso. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Gente, isso é surpreendente. É surpreendente nós pensarmos no que a palavra de Deus está nos dizendo. O Senhor, ele tirou o trono de Saul. Tirou porque ele obedeceu parcialmente. Ele não soube esperar para que o Senhor fizesse conforme determinado. E muitas vezes eu penso que nós agimos como Saul, diante de circunstâncias, diante de momentos adversos da nossa vida, a gente pode usar desculpas, os argumentos dos mais variados possíveis, né? Mas tudo isso é a tentativa de justificar uma coisa: a nossa desobediência, né? E nós não podemos nos esquecer que, por ser o Senhor nosso Deus, um Deus santo, Ele odeia o pecado. O Senhor abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Não há nada mais repugnante para um Deus santo do que o pecado, querido. Por mais forte que o termo ódio, né, possa soar aos teus ouvidos, ainda assim ele não é capaz de expressar o quanto o pecado é algo repulsivo diante daquele que é santo, santo, santo. Que o nosso coração nunca se aparte disso, que a gente se lembre, né? Porque a única maneira de nós sermos santo, como é santo o Senhor nosso Deus, é sabendo aquilo que Ele odeia, aquilo que Ele repudia com todas as suas forças. Deus é santo, e sendo Ele santo, Ele odeia o pecado. Eu e você, queridos, somos chamados para sermos santos, assim como Ele é santo. Mas isso também implica em dizer que nós também precisamos odiar o pecado. Se nós temos a santidade do Senhor como modelo, nós precisamos entender aquilo que é repulsivo e contra a santidade do Senhor. Se o Senhor odeia o pecado, porque o pecado ele impede a santidade do Senhor, nós também precisamos ter repulsa pelo pecado nas nossas vidas, em nossa conduta. A grande verdade, queridos, é que quanto mais nós crescemos em santidade, mais e mais e mais nós vamos odiar o pecado. Né? Que isso seja uma verdade no teu coração, no teu lar, na tua conduta, na maneira com que você gere as tuas coisas, que quanto mais você caminha nessa busca pela santidade, mais repulsa você tenha pelo pecado. Que você ouse, por amor a Cristo, sabendo aquilo que lhe agrada e aquilo que ele repudia, que você passe também a ter ódio e repulsa para com o pecado. O salmista, no Salmo 119, diz assim, Davi dizendo: eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, e por isso odeio todo caminho de falsidade. Quando nós ampliamos o nosso entendimento, como diz Romanos 12, renovamos a nossa mente, nós somos capazes de entender aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus odeia, nós também precisamos odiar, queridos, em nome de Jesus Cristo. Você certamente já deve ter escutado essa célebre frase repetida
tantas vezes por aí, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma frase bonita, é uma frase forte, ela traz sim um fato, que Deus ama o pecador. O grande problema, queridos, é que muitas vezes a gente passa rápido demais pela primeira afirmação dessa frase, como se ela não tivesse importância ou pouquíssima importância, né? Mas fato é que tão importante como afirmar que Deus ama o pecador é afirmar que ele odeia o pecado. O peso é o mesmo. Afirmar que Deus ama o pecador é lindo, é bíblico, é extraordinário e nós devemos sim propagar essa verdade. Mas tão verdade quanto isso é verdade que Deus odeia o pecado. Portanto, quando a gente usa essa frase, a gente nunca pode suprimir essa primeira parte e dar todo o enfoque e toda a ênfase para a parte do amor ao pecador. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador. E essas duas coisas, elas têm, de certa forma, peso e equivalência muito parecidos, né? Tenha na tua mente, amados, que sempre que Deus odeia, tenha na tua mente, sempre que Deus odeia cada um dos seus pecados, inclusive os pecados que você e eu muitas vezes classificamos como toleráveis, como nós aprendemos no pequeno grupo na semana passada. Deus nos chama a odiarmos aquilo que Ele odeia, para amarmos aquilo que o define, sua santidade. Deus nos chama a odiarmos aquilo que Ele odeia, para que a gente possa amar de todo o nosso coração aquilo que define a essência do ser de Deus. Ele é santo, santo, santo. E Ele convida a mim e a você vivemos de maneira tal que as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa postura seja parecida e alinhada com o padrão elevadíssimo daquele que é santo, santo, santo. Nessa jornada pela busca da santidade, nós queremos caminhar, nós queremos crescer, nós queremos entender que muitas vezes não acessamos uma vida santa, porque achamos desculpas, né? Estamos muitas vezes, como nós vimos na semana passada, mais preocupados, enfim, com a nossa reputação, com a nossa vitória sobre o pecado, né? Muitas vezes negligenciamos nosso papel ativo, a nossa busca, e a única maneira de nós crescermos é entendermos que nós temos sim que desenvolver a nossa salvação, crescer e buscar ao Senhor com todo o nosso ser, e isso passa por uma santificação processual, né? E principalmente que nós não podemos ter classificação de pecado, né, como nós vimos. Nós não podemos ter os pecados que são aqueles que são repudiados e aqueles que nós toleramos. E uma coisa vai linkando na outra. E tudo isso, de alguma maneira, se assenta e encontra lugar nessa aula, nesse estudo de hoje, quando nós explicamos por quê. Porque Ele é o padrão. E por que nós precisamos tê-lo somente Ele como padrão de santidade. Eu desejo a você uma quinta-feira maravilhosa no teu pequeno grupo, de partilha. Eu desejo que essa palavra encontre lugar no teu coração, na tua família. Eu desejo que verdadeiramente a cada semana nosso coração se torne um coração mais apaixonado e mais sedento por uma vida santa que agrada ao Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima semana e quinta-feira que o teu pequeno grupo incendeie pela presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.